Por onde começar seu TCC, dissertação ou tese? Eu sou o Leandro Nascimento e tenho a grata satisfação de receber neste canal Questão Pensada, com o apoio da FIUC, a professora doutora Mônica Ferreira da Silva. A professora Mônica é doutora em Administração pela UFRJ, mestre em Engenharia de Sistemas e Computação também pela UFRJ, possui especialização em Gerência de Projetos pela mesma universidade, graduação em Informática também pela UFRJ, e no qual ela concluiu com grau com laude de dignidade acadêmica. A professora é permanente do Programa de Pós-Graduação em Informática, PPGI, da mesma universidade, coordenadora do Grupo de Pesquisa Humanitas, atua principalmente nos seguintes temas: estratégia e sistemas de informação, metodologia de pesquisa científica e adoção de tecnologia com ênfase na área de educação e da saúde. Ela já orientou 2 pessoas do doutorado, uma sendo co-orientação, 7 dissertações de mestrado concluídas e 5 em andamento, participação em 28 bancas de mestrado, a graduação em lato sensu, 184 orientações concluídas e uma orientação em andamento, participou de 81 bancas de TCC. Eu falo com uma das autoras do livro Como Escrever uma Monografia. Professora Mônica, muito prazer. Obrigada, prazer é todo meu. Boa noite a todos que estão assistindo, agradeço aí pela audiência. Boa noite para quem está assistindo agora, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai assistir em outros momentos. Agradeço primeiro aí o convite, né, do professor Leandro Nascimento, no canal Questão Pensada. É uma oportunidade de falar para vários lugares do Brasil, né, tá no Brasil inteiro. Agradeço também o apoio da FIUC. E é isso. Obrigada, Leandro, por me chamar. Estamos muito felizes aqui com a sua presença. Tenho certeza que será muito proveitosa a nossa conversa aí. E tem várias pessoas de vários lugares diferentes aí que estão já dando boa noite, já posicionando aí e ansiosos aí com a sua fala. Obrigada. Vamos para a nossa primeira pergunta. E como vai ser a dinâmica, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta, né, as perguntas centrais para a professora Mônica, e, na sequência, nós podemos também abrir para perguntas e interações que vocês façam aí de casa, de onde vocês estiverem. Então, é uma live bem interativa, nós programamos e conversamos para que fosse, e a gente vai ter a grata satisfação de ter vocês participando conosco também. Então, na primeira pergunta, professora Mônica, qual a diferença, então, entre TCC, dissertação e tese? Essa nomenclatura é a nomenclatura usada aqui no Brasil para o trabalho, né, para monografia, que quando a gente fala de monografia é escrever sobre um só tema. Nem sempre um só autor, né? Às vezes, no TCC, em graduação, é comum algumas universidades terem 2 alunos fazendo, ou 3 alunos fazendo a mesma monografia, mas eles estão escrevendo sobre um só assunto. Mas o nome dado à monografia, né, dos diferentes graus acadêmicos, faz essa diferenciação. Eu ia te pedir para mostrar aquela figura que eu te mandei, dos graus acadêmicos. Sim, agora. Para eu explicar um pouquinho da diferença. Então, a gente tem na graduação, né, diferentes graus que vocês podem se formar, né? Tem o bacharel em alguma coisa, que é o BSc, tem o licenciado em algum tema, em história, em matemática, né, em geografia, tem aí também ainda um grau, né, o tecnólogo, o turismólogo, o matemático, o engenheiro, né, que seria o grau mais técnico. Então, quando vocês acabam a graduação, vocês recebem esse grau. E esse grau é dado através de um diploma, quando você termina o trabalho final daquele curso, né?
que no caso da graduação é chamado TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O que vem após a graduação é chamado, como o nome diz, pós-graduação. A pós-graduação pode ser uma pós-graduação estrito sensu, né, num sentido estreito, onde o aluno se aprofunda num determinado tema, e aí, no estrito sensu, a gente tem o mestrado e o doutorado. Então, o grau de mestre, o grau de doutor também é dado por meio de um diploma. No caso do mestrado, o trabalho, né, a monografia final de um mestrado, recebe o nome aqui no Brasil de dissertação. Do doutorado, recebe o nome de tese, tá? Agora, a gente tem também a pós-graduação lato sensu, lato no sentido amplo, aqueles cursos que te dão uma visão geral de determinado assunto, mas que também são oferecidos após a graduação. Então, são as pós-graduação lato sensu. E aí a gente tem a especialização, que são cursos acima de 360 horas, né? Temos o aperfeiçoamento, que são cursos entre 180 e 360 horas. Temos a residência médica, que é um tipo especial de pós-graduação lato sensu, oferecida só na área médica, né, na medicina, fisioterapia e outras graduações após essas graduações. A gente tem também a extensão universitária, né, quando a extensão, que são cursos geralmente abaixo de 180 horas, quando essa extensão é oferecida para pessoas que têm graduação, ela é chamada de extensão universitária, mas é isso. Em todo lato sensu, quando você tem um trabalho final, esse trabalho também, essa monografia final de um lato sensu, também geralmente recebe o nome de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Então, basicamente é isso. O TCC é o trabalho final de um lato sensu ou de um curso de graduação, e a dissertação é o trabalho final do mestrado e a tese, o trabalho final do doutorado. Ok? Perfeito, perfeito. Vou já colocar aqui a nossa segunda pergunta. E qual seria, então, professora, a diferença entre o projeto de pesquisa e projeto de trabalho? Sim, é interessante isso, porque o aluno tem que fazer um projeto, né, que ele vai entregar esse trabalho final aí. E o projeto tem que ser acadêmico, né, tem que atender os critérios de cientificidade, tem que ser um trabalho científico. Mas, às vezes, o aluno vem do mercado e ele tem uma visão muito pragmática, ele quer resolver um problema, né, ele quer dar uma solução. E não necessariamente um trabalho de pesquisa ele vai solucionar. A ideia é você criar conhecimento. A tua contribuição é a criação do conhecimento. A solução do problema pode vir, né? Eu costumo brincar que pode ser uma cereja em cima do bolo, mas o que você está entregando para a sociedade é esse conhecimento que você está trazendo. Então, um projeto de pesquisa, ele deve ser útil de alguma forma, né, na geração desse conhecimento, original, ele vai trazer alguma novidade aí, e viável dentro do tempo que o aluno tem. Isso remete a gente também a uma diferença importante, né? Um trabalho final de lato sensu, o aluno tem ali uns 3 meses, 6 meses no máximo para fazer. Uma graduação, idem. No mestrado, o aluno tem 2 anos ao todo, ou seja, incluindo as disciplinas. Num doutorado, a gente vai ir para 4 anos. Então, a viabilidade, né, desse trabalho e o quanto você pode se aprofundar vai mudar em cada nível. Ok? Então, mas todos eles vão ter todos os critérios de cientificidade, todos eles vão ser úteis, vão ser originais, vão ser viáveis dentro do tempo de cada curso, né? Então, a ideia é que todos sejam acadêmicos. Quando o aluno está fazendo um projeto de trabalho, ele simplesmente tem que resolver um problema. Então, vou dar aqui um exemplo, eu trabalho muito com a informática, né?
Se o aluno tem lá um problema, o aluno faz um programa, resolve aquele problema, né? No mercado, isso estaria perfeito. A gente quer entender que decisões ele tomou ao longo da construção daquele programa, né? Por que ele fez desse jeito, por que ele não fez de outro jeito, e que ele vá envolvendo o leitor nessa discussão e se apoiando na literatura, vendo o que a literatura mandava fazer, por que ele fez daquele jeito, se deu certo, se não deu certo. Às vezes, ele acaba fazendo um programa A e um programa B, e vai aí discutir vantagens e desvantagens de cada abordagem. Então, o olhar é outro. O olhar não é para simplesmente resolver um problema, mas sim ajudar o leitor a entender, né, como que eu cheguei naquela configuração, por que eu cheguei, o que eu vi que na literatura que falava para fazer e de repente não dá certo, o que um outro fala para fazer, não falava e passou, eu fiz e deu certo, entendeu? É essa discussão, é esse conhecimento que você cria ao longo do processo de pesquisa. A pesquisa é esse processo, né? Então, é esse conhecimento que você cria ao longo que é o que nos interessa. Tá? Já estão chegando algumas perguntas, alguns carinhos aqui também. Deixa eu colocar as perguntas e depois eu vou alternando com os carinhos. Okay. A Andréa Cortes, está falando o seguinte: são quantas páginas para artigo? Vai depender. Tem artigo que você tem aí, sei lá, 15 páginas, vai depender do journal, da revista para qual você está mandando o teu artigo, né? Mas, de qualquer forma, o teu artigo vai ter que ter início, meio e fim. Tem lugares que é assim, 4 páginas, né? E em 4 páginas você precisa dar o teu recado. Qual era a tua pergunta de pesquisa, né? Ou qual era o teu objetivo, quais foram os seus resultados. Então, vai depender muito do tamanho da revista para qual você manda, tá? Eu vi aí... A Valéria aqui. Professor Donaldo foi meu orientador de doutorado, é coautor no livro comigo, é um prazer, um beijo. Certo, o Guilherme Cipriano está perguntando, o MBA, ele se encaixa em uma especialização ou aperfeiçoamento? Ótima pergunta. O MBA é o nome dado aos cursos de especialização aqui no Brasil, né? MBA é Master Business of Administration, é o nome americano de mestrado. Só que veio para o Brasil, né? Foi a COPEAD que cunhou esse nome, que a COPEAD é de administração, então ela tinha um lato sensu que era tão bom, tem ainda, um lato sensu que era tão bom que ele era assim como se fosse um mestrado. E aí ela cunhou esse nome. Só que esse nome virou moda, né? E hoje a gente tem MBA, apesar da administração, né, do business aí no nome, na verdade a gente tem MBA em informática, em farmácia, em tudo, né? MBA virou sinônimo de especialização, que é esse curso de 360 horas, lato sensu, né, de senso amplo que o aluno faz. Ótima pergunta, Guilherme. O Matheus aqui está com saudade das suas aulas. Matheus. Que bom, saudade também. A Joanita Siqueira está perguntando como escolher o tema para sua dissertação. Ótima pergunta também. Esse é um desafio, né? Porque você tem que escolher um tema que, se ele for muito genérico, você vai falar de muitas coisas, né? Que às vezes o aluno tem a vontade, assim, o ímpeto de quase que resumir tudo que ele aprendeu, né, no mestrado. Ele faz algumas disciplinas e aí, vou fazer um grande resumo. E não é isso, né? A ideia é que você tenha um assunto, um tema, e que desse tema você tire algumas perguntas que vão ser o alvo da sua contribuição. Então, esse tema aí da sua pesquisa, primeiro, eu acho assim que o tema tem que ser algo que você goste, né? Que afinal é mais fácil. Você vai ficar ali trabalhando, no caso
da Joanita aí é uma dissertação, são 2 anos, né, trabalhando nesse assunto, que seja um assunto que você gosta. Agora, é importante que esse assunto atenda ao requisito acadêmico, né? Se você está fazendo um mestrado em informática, o assunto tem que estar dentro da área, né, da informática, lá de acordo com o teu orientador, dentro da linha que o teu orientador estuda, para que vocês possam lá se aprofundar. E, às vezes, é bom também, tem aluno que tem essa vontade de pensar, e depois, né, como é que esse assunto vai me ajudar na minha carreira. Então, o melhor dos mundos, não quer dizer que sempre seja assim, mas o melhor dos mundos era a gente juntar o prazer que o assunto dá, o atendimento ao requisito acadêmico e essa carreira, né? Essa carreira que você quer, para onde você quer direcionar a tua carreira, porque você vai acabar ficando bem especializado, entendido naquele tema que você resolveu estudar, tá, Joanita? Então, você vai pegar, não pode pegar um tema muito amplo, senão você vai ficar aí escrevendo um monte, né, muito aberto, mas também, se você fechar muito, não tem muita contribuição, muita originalidade. Mas o começo de uma dissertação é assim mesmo, né? Essa tentativa, muitas conversas com o orientador, passo a passo. Acho que a grande questão da dissertação, ela começa no projeto, né, que você vai submeter para algum orientador, possível orientador, e Sim. se ele tiver identificação, que você vai ser aceito no programa, não é isso, professor? Depende do programa. Tem programa que coloca o projeto de pesquisa como um dos critérios de aceitação. Outros programas não. Você entra, faz as disciplinas, né? E ao longo das disciplinas você vai conhecendo os professores e vai montando o seu projeto. Então vai depender do programa de mestrado ou doutorado para o qual a pessoa está se candidatando. A Samara Araújo está falando aqui. Boa noite, professora. Eu já fiz a estrutura do meu artigo, ou seja, sumário com títulos do que irei falar durante o desenvolvimento, mas não sei por onde começar de fato. Como eu faço para começar? Ela quer destravar aí, Mônica. Tem uma questão que a gente sente assim, né, que é aquela folha vazia, né, aquela folha em branco, você senta em frente ao computador e a folha está em branco, né, isso dá uma agonia. Eu acho que uma coisa importante é assim, Samara, você não precisa começar do início. Às vezes eu brinco, eu falo, se a conclusão vem na tua cabeça, escreve a conclusão. Eu acho que o importante é você ir pensando onde é que você, sabe, vai escrevendo, vai deixando fluir. A primeira versão provavelmente vai ter problema, você vai ter que reescrever, né, várias vezes, né? Eu não sei aí o Leandro, né, mas eu reescrevi meu doutorado, eu tinha versão 1, versão 2, versão 3, e eu lembro da versão 40 e tanto, né? Então tinha várias versões. O mestrado eu acho até que foi pior, eu estava na versão 80 e tal. Então, assim, começa, né? Vai deixando fluir as suas ideias, que essa coisa de, né, ficar olhando ali para a folha em branco, eu acho que é o pior. Eu gostei muito da tua ideia de fazer a estrutura do artigo, né? Que isso é quase como um roteiro, você bota ali as seçõezinhas que você está pensando, e aí depois que essa estrutura está bem dividida, você já fica assim, meio brincando de preencher as lacunas, né? Vou fazer essa sessão, vou fazer essa outra. Então, é uma boa opção. Aliás, Humberto Eco, né, que fez o filme O Nome da Rosa e também escreveu um livro que é Como Escrever uma Tese, Como Fazer uma Tese, se eu não me engano, Humberto Eco com U, Humberto, é o italiano, ele falava justamente isso, Samara, para você começar fazendo um roteiro, fazendo o sumário, né? E também o que ajuda, às vezes, é tentando resumir o que vai ter no capítulo 1, o que vai ter no capítulo 2, né? Isso vai te dando uma ideia do que você pretende colocar em cada pedaço. Ou o capítulo, se for a dissertação ou a tese,
ou a seção, né? Você está falando de um artigo, então em cada seçãozinha dessa, vai resumindo o que você acha que você vai colocar ali, tá? Certo, várias pessoas chegando aqui, a Ana Tércia também, Oi, mais querida. um carinho aí. Muito bom, muita gente conhecida, que legal. Isso. A Hélida está perguntando o que são laudas? São páginas, né? São páginas. Aí depende do lugar, às vezes eles falam, tem que fazer tantas laudas. São páginas. Aí você tem que ver o tamanho, né, que estão dando, porque tem journal que a página é pequenininha, né? Então você tem que ver sempre na configuração do artigo lá qual o tamanho, qual o formato esperado, tá? O Ed Wallace está perguntando em relação à tese de doutorado, precisa ser necessariamente algo inédito? Sim, Wallace. Como eu falei, né, os critérios de cientificidade, um dos critérios mais importantes é a originalidade. Qualquer trabalho tem um quê de originalidade, tá? Não é que você vai citar outras pessoas, tem outras ideias, você vai concatenar a ideia, mas a concatenação de ideia já é uma contribuição tua. Então, certamente tem que ser original, tem que ter algo de inédito, tá? E num doutorado, então, a ideia é que você abra novos caminhos nunca antes navegados, né? Então, se solta mesmo, vai e procura algo bem diferente. Temos aqui um amigo também, o Lídio Santos. Oi, Lídio. Tá Que legal. saudando aí a Mônica. Muito, muito legal, um amigo muito querido. Sim. Acabou há pouco tempo o mestrado. Sim. Estava na banca. Muito legal, Lídio. A Márcia está falando assim, ó, professora, quais orientações para a tese no formato multipaper? Até quantos artigos deve compor? São várias perguntas, né? Todos devem ter sido submetidos a revistas quais. Poderia indicar autores que falam do formato multipaper? O formato multipaper ele é usado em algumas instituições, Márcia. É interessante você olhar como que a tua instituição cobra isso, né? Dependendo da instituição, cada paper vai virar um capítulo da tua tese de doutorado, né? Agora, se tem qualis, se não tem qualis, é algo que vai ser também um requisito da tua instituição. Dá uma olhadinha no edital, o que pede, porque quando você vai defender, para defender, você tem que ter atingido alguns critérios, né? E dentre os critérios, talvez tenha a publicação em qualis A1, A2, B1, não sei, né? Mas talvez tenha especificado qual é o qualis do paper que você tem que ter atingido. Agora, esse multipaper, ele também está seguindo, apesar de serem vários artigos, você está seguindo uma contribuição, né? Você escolhe um assunto, dentro daquele assunto, uma pergunta de pesquisa, e você vai seguindo alcançar contribuições no sentido dessa pergunta. Então, a pergunta ela vai te direcionando nesse caminho, mas quantos artigos vão surgindo daí vai depender, né? Às vezes você vai e faz um experimento para conhecer, por exemplo, começou a ter lá um assunto. Aí você quer conhecer melhor aquele assunto. Aí você faz uma revisão sistemática da literatura. Talvez essa revisão já gere um artigo, né? Onde você compila ali os principais autores da área e submete. Aí você fez a tua revisão e resolve fazer um experimento para verificar algum item ali que algum autor fez assim, você quer ver se faz de outra forma, aí você faz um pequeno experimento com algumas pessoas, já é um novo artigo que você pode propor baseado nesse experimento. Então, assim, é multipaper, mas tem um caminho, né? Esses papers, eles estão relacionados um com o outro. Eu acho que esse é o principal desafio, né, Mônica? Fazer Sim. esses capítulos e artigos conversarem, né? Mas isso vai surgindo, às vezes, quase que naturalmente. Às vezes, num doutorado, é normal você ter várias etapas, né? E algumas etapas, elas são sequenciais, outras são paralelas,
Então, em alguns momentos, Márcia, você pode ser que você esteja construindo 2 artigos ao mesmo tempo, né? Porque você está com etapas no paralelo e você vê que, pô, dá para publicar um artigo daqui, dá para publicar um artigo dali, tá? Mas eu acho que às vezes acontece naturalmente, no que você vai procurando se aprofundar. Lembra que você está no estrito senso, né? Nessa coisa de mergulhar em determinado assunto, tá? A Paula Simões está perguntando: teriam sugestões bibliográficas sobre a estrutura do artigo? Gosto muito de escrever, porém escrevo sem ter esta escrita tão objetiva. O formato da pesquisa, né, acadêmica, ele é mais formal, então não é tão divertido. Mas, por outro lado, é de você bater o olho e entender, né? Tem aquela introdução, tal, e aí vem a revisão bibliográfica. Então, esse jeitão, o meu livro tem uma ideia de estrutura. Esse do Humberto Eco, que eu falei, também ele traz uma estrutura. Tem Pedro Demo, que é bastante usado aqui no Brasil. Tem vários, mas eu acho que era legal você olhar, não sei se você está fazendo um TCC, acabando a graduação, era bom você ver o que seu orientador espera, né? O que seu curso espera. Uma dica legal é vocês entrarem na página do curso que vocês estão fazendo e dar uma olhada nos trabalhos anteriores, né? O que está público lá. Então, qual é a estrutura desse trabalho anterior, né? E aí você já sabe mais ou menos o que se espera de você. Tá ok? O André tá adiantando aqui nosso próximo tema. Na elaboração de pesquisa, TCC, monografia, dissertação ou tese, a pergunta da pesquisa é um ponto importante para iniciar o trabalho. Poderia falar sobre o que é e como elaborar a pergunta? Se quiser, já pode enveredar sobre esse tema. Isso. É um prazer ver o André aí. André foi meu aluno também, mais 2 vezes, no Lato Senso e no mestrado. Muito legal. Prazer em te ver, André. Então, a importância de definir a pergunta. Se o aluno tem uma pergunta, né, ele tem um direcionamento. E aí, quando, por exemplo, ele entra na fase de revisão da literatura, ele não vai revisar apenas aquele assunto, ele vai revisar aquele assunto buscando os autores que responderam mais ou menos a pergunta que ele tem. Com isso, você filtra um pouco a sua leitura, né? Que hoje em dia assim, tem uma sobrecarga de informação. Então, imagina você ler tudo sobre um tema, né? Impossível. Então, quanto mais você vai afunilando a sua pergunta, fica mais viável dentro do tempo que você tem. Tá? Então, a importância de definir uma pergunta basicamente é essa, de você saber para onde você está indo, qual o subconjunto, né, de assuntos, coisas que você tem que ler. Tá? E fala. Pode falar, Leandro. Não, então, o pessoal está disparando um monte de perguntas aqui, Mônica. Eu vou repassando. Então, vamos nessa. A Nagler Cortes está falando o seguinte: ao apresentar o trabalho de TCC, ler enquanto apresenta prejudica a pontuação do aluno? Vai depender da tua banca. Se a banca quer você, né? E se a banca avalia a apresentação, né? Eu já participei de bancas que tinha, assim, mas não foi aqui no Brasil. Então, tinha apresentação escrita, avalia tanto ponto, foi França. E a oral tinha uma pontuação para apresentação oral. Mas, no geral, não é assim, tá? Ainda mais no TCC. Isso que eu estou falando foi mestrado, e aí tinha o aluno era pontuado em vários quesitos, e a apresentação oral valia tanto quanto a escrita. Mas, no geral, não. No geral, o importante é o teu trabalho escrito e você passar o recado, né? Na hora, assim, você... Né, eu aqui, se eu esquecer, eu estou com o papel aqui do lado, né? Se o Leandro perguntar tal, eu esqueci, eu vou olhar, né? Eu acho que a gente é humano, só que você não vai ficar o tempo todo olhando, porque senão fica chato, né? E a banca vai ficar muito enfadonho para a banca.
Então, tenta olhar, tenta, né, direcionar para a banca, pergunta, sei lá, vai dando uma... para não ficar muito estático. Mas Acho que tem coisas que ajudam, né? Ensaiar a apresentação também. Eu apresentei, antes de apresentar a dissertação para a banca, eu apresentei para a minha orientadora. E foi na véspera, assim, foi até engraçado que ela mudou um monte de coisa na véspera da apresentação. Então acontece isso também, mas assim, esse ensaio, né, no dia da apresentação estava muito confortável, porque teve esse ensaio antes, essa apresentação antes aí para ela. Né? Mas na hora, se der um branco, lê. É para isso que existe o slide, né? Para te apoiar lá, né? Mas tentar não colocar também muito texto no slide, né? Sim, que aí senão você fica com muita... o texto, o slide vira uma bengala, né? Na verdade. Verdade. E o que o Leandro está falando, você pode usar uma pessoa, sabe, um amigo de verdade é aquele que fica ali, né, vendo o seu TCC 3 vezes, né, marcando o tempo para ver se você está dentro do tempo. Outra coisa que ajuda bastante também, eu usei no meu mestrado, era eu gravava, né, você filmar você, né, bota lá o celular, filme, depois vê você falando. Eu acho que só você vai ver, né, então você vai estar tranquilo ali e isso vai liberando um pouco o estresse, né? Vai te acalmando, tá? A Paula tá agradecendo aí. Professora Mônica, sua fala é tão articulada e afetuosa que torna a escrita acadêmica mais próxima de nós. Eu fico muito feliz, Paula, de ouvir isso, porque uma coisa que, assim, que eu tenho como missão é tentar desmistificar essa coisa de ciência, sabe? Como se fosse uma coisa muito longe da gente. Eu acho que a gente olhar para um objeto de forma, né, imparcial e falar sobre ele é possível para todo mundo. Que bom, fiquei muito feliz. Obrigada. E só para corroborar com a fala da Paula, eu tive o prazer também de ver a sua palestra, que eu vou colocar também no link dessa descrição aqui, que é um divisor de águas. Né? Depois eu aconselho quem está nos assistindo também, quem não assistiu, meus alunos eu já recomendei que assistissem aquela sua palestra, e ela é realmente assim, vital para quem tá nesse processo acadêmico, né? E vai estar na descrição aqui da nossa live. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Fernandes. Qual o peso de um diploma brasileiro de mestrado ou doutorado fora do Brasil? Marcelo foi meu aluno também, fez doutorado, está em Portugal. Você me diz, Marcelo. Só o fato dele estar em Portugal, né? É claro que mérito dele trabalhando lá, mas com certeza você ser mestre, ser doutor, né? Te ajuda, abre portas, né? Abre portas. A academia é muito bem vista, principalmente fora do Brasil, né? No Brasil também, mas fora do Brasil isso é muito importante. Então, assim, eu acho importantíssimo, né? A academia me levou, né? Eu agradeço a minha orientadora de mestrado, a Cláudia Werner, ao meu orientador de doutorado, o professor Donaldo Dias. Tanto mestrado quanto doutorado abriram o mundo para mim, né? A primeira vez que eu fui na Disney foi com a minha orientadora de mestrado, levando um artigo, né? Então, assim, o mundo se abre, né? Você tem coisas, essa troca é muito produtiva. Então, eu acho muito importante, sim. Obrigada pela pergunta, Marcelo. Show. De onde nascem as perguntas, Mônica? Sim, as perguntas, às vezes vem da tua experiência como profissional, né? Você trabalha com alguma coisa e você, né, tem um incômodo ali, algo que realmente te incomoda, então você fica se interrogando, poderia fazer isso diferente e tal. Às vezes é um congresso, um seminário que você vai e vem aquela ideia, mas no geral ela nasce ali da observação, às vezes dos dados, né, do fenômeno, você está vendo o fenômeno ali e vai te vindo algumas perguntas. Uma outra forma de você achar perguntas você tem um tema, você tem um assunto, aí você faz uma revisão bibliográfica e vê quais são as lacunas que esse assunto tem, né? Onde eu posso contribuir? O que está faltando, né? Você vai lá na seção, e aí o legal é essa formatação, porque tem lá a seçãozinha, né, de pesquisas futuras,
sugestões de novas perguntas, você vai lá e lê o que o outro autor sugeriu e pensa, pô, isso aqui vale para mim, não vale? Será que eu estou a fim de fazer isso? Então, é por aí que nascem essas perguntas. Tá? Pode nascer dos dados. Aí, eu acho que era legal, aquela figura da dedução e da indução, eu acho que pode ajudar. Certo, vou colocar aqui agora. Tá. Essa aqui. Essa aí é. Você tem a teoria, né? A teoria é a generalização ali, o que existe teoricamente sobre determinado assunto. E você tem ali embaixo observação 1, observação 2, observação 3 sobre aquele fenômeno, né? Por exemplo, um raio, né? O raio caiu uma vez, o raio caiu 2 vezes, o raio caiu uma terceira vez, e aí você vai teorizando, né? Ele caiu porque a pressão atmosférica estava alta, ele caiu porque o vento, sei lá, não sei o que está chovendo, tal. Vai fazendo uma teoria vendo quais são os fatores que levaram à observação daquele primeiro fenômeno, à observação do segundo, e por aí vai. Se você parte da teoria para testar a tua pesquisa na prática, você está seguindo o método dedutivo, né? Você está lendo a teoria que existe sobre o assunto, você cria lá a tua hipótese, é o método chamado hipotético dedutivo. A tua hipótese, o que é uma hipótese? É uma verdade provisória, né? O que você acha que é verdade. Tá dando um eco, Leandro. Deixa eu fechar aqui. Tá. Então, essa verdade provisória, essa hipótese, ela vai nascer do que você leu. Você vai ler vários autores, o autor 1 fala que é a pressão atmosférica, o autor 2 fala que é a pressão, o autor 3 também. Então, se falar 3 autores falaram que é a pressão, é possível que seja a pressão. Então, a pressão é responsável pela queda do raio, né? A pressão atmosférica. Aí você bota lá a tua hipótese dizendo que é essa. Esse é o método hipotético dedutivo. Você lê vários autores e cria a tua hipótese, aí com essa hipótese, com essa verdade provisória na cabeça, você vai observar um novo fenômeno, né? Você vai fazer a tua pesquisa observando um novo fenômeno com essa lente teórica que você criou. Por outro lado, você tem pesquisas hipotético-indutivas, né? Daquelas que olham vários dados, né? O que está muito em moda hoje em dia, por conta da grande quantidade de dados que a gente tem disponível agora. Então, tem o pessoal trabalhando em grandes massas de dados para descobrir, né, o que salta aos olhos, né, agora com a Covid, quais são os fatores que estão envolvidos nisso. E aí você vai trabalhando esses dados, para desses dados você ter algumas hipóteses e vai, na teoria, confirmar se isso faz sentido ou não faz sentido. Tá? O mais usual quando o aluno está aprendendo tanto TCC, dissertação ou tese, é o hipotético dedutivo. Eu vou na literatura, dou uma olhada nas lacunas, o que existe, e a partir daí eu dou a minha contribuição. Tá? É mais tranquilo. Ok? Aí você botou... Show. Aí você tá passando um negocinho aí diferente. Você quer botar o ciclo da pesquisa? Peraí, o ciclo da pesquisa? Acho legal. Tá joia. É esse aí. Esse ciclo da pesquisa está no meu livro, lá com o professor Donaldo. E ali aquela bolinha preta, ele é um ciclo hipotético dedutivo, né? Ele segue esse roteiro que eu falei que é o mais comum, que é você partir da literatura em busca de lacunas e daí fazer o teu trabalho. Então, aquela bolinha preta é onde a gente começa, né? Você coleta dados preliminares, você observa o fenômeno e tal. A partir daí, você vai vendo, né, qual é o assunto que você quer estudar e, dentro desse assunto, qual a pergunta que você vai perseguir ali, né? O que você vai querer dar de contribuição. Isso aí, basicamente, fecha o teu primeiro capítulo de pesquisa, né? Que você diz qual
o assunto que você está endereçando, qual a problemática, né, que você está vendo, qual a tua motivação, e depois você diz a que veio, qual vai ser o teu objetivo dentro daquele assunto. Aí você escolhendo esse assunto, você parte para o segundo capítulo. Eu botei ali os capítulos, mas é uma sugestão, tá? Você pode dividir de outras formas, é só uma sugestão. Mas, no geral, no segundo capítulo, você faz uma leitura extensa sobre aquele assunto, porque se você quer responder uma pergunta dentro daquele assunto, você tem que conhecer aquele assunto, né? Então, você vai ali naquele capítulo 2, que, aliás, essa revisão bibliográfica, esse referencial teórico, já é uma contribuição sua, já é uma das suas primeiras contribuições. E é original, Wallace, né? Que o Wallace perguntou a originalidade. Só a forma como você compila os textos, né? A forma como você junta isso, cada um vai juntar de forma diferente, vai realçar aspectos diferentes. Então, nesse segundo capítulo, você vai meio que dar uma aula sobre aquele tema, mostrando a importância ali da lacuna que você achou. E aí você vai, num outro capítulo, dizer como você pretende responder a sua pergunta. Você vai responder a tua pergunta usando o experimento, usando o survey, como que você pensa, qual o método que você vai usar para responder a sua pergunta. Tá? E aí tem vários métodos, e cada área tem métodos, né, diferentes. Depois que você falou isso, né, já sei qual é meu assunto, já sei qual é a minha pergunta, já dei uma aula sobre o assunto, já sei como que eu vou responder a minha pergunta, então agora vou partir para a prática, vou botar o método em ação, vou coletar os dados conforme o método, vou analisar os dados conforme o método. Após isso, eu vou concluir o meu trabalho, onde eu vou realçar minhas principais contribuições, o que eu achei que foi relevante, e vou abrir novas perguntas, né? Porque um bom trabalho de pesquisa, e aí também é uma diferenciação do trabalho, do projeto de trabalho lá fora, né, nas empresas, é que um bom trabalho de pesquisa, ele não é fechado, ele não acaba, né? Ele abre novas pesquisas. Então, você começa com uma pergunta, e a ideia é que você termine cheio de perguntas, né? Porque é aquela ideia socrática, né? Só sei que nada sei. Quanto menos você souber de um assunto, quanto mais você se aprofunda de um assunto, mais você vê o que você não sabe, né? O quanto você desconhece. Então, ao final ali das conclusões, além de realçar as suas contribuições, você vai abrir novas perguntas, novas ideias, né? Para que esse ciclo continue. Mas aí, nesse ciclo da pesquisa, a gente vê umas linhazinhas em vermelho, pelo seguinte, vamos dizer que você chegou lá na coleta de dados conforme o método tal, você achou que ia fazer um survey. O survey implica numa coleta de, sei lá, centenas de dados, e aí você não conseguiu, não encontrou, não tinha, você tem que voltar para o capítulo de metodologia e pensar um novo método. Nisso que você pensa um novo método, às vezes você tem que olhar outros autores que usaram esse outro método para depois você comparar teu resultado com o resultado desses autores, né? E às vezes a mudança é tão drástica que você volta lá no capítulo 1 e muda a tua pergunta, né? O ideal é que mude apenas a pergunta, né? Vamos tentar manter o assunto, que afinal você já leu sobre esse assunto, já está trabalhando nesse assunto. Mas eu tive um caso de um aluno que foi assim, ele queria testar um framework lá de informática, uma arquitetura, e ele queria testar com estudo de caso no Rio de Janeiro. E aí, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, né? Eu estava dando aula no Rio, e ele tentou, só que o framework não... Ele foi em várias empresas, ninguém estava usando o framework, né? E aí ele voltou, falei, vamos fazer um outro método, vamos ver como é que a gente faz e muda. A gente viu o seguinte, por que a gente não muda a pergunta? Né? Já que esse framework é tão bom, por que não estão usando o framework? Né? Então passou a ser uma nova pergunta, mantendo ainda o assunto que era esse framework. Tá? Então, essa é a ideia do ciclo, né? Mas lembrando que esse ciclo sugerido,
ele é hipotético-dedutivo. A minha hipótese aparece ali do meu referencial teórico, né? A minha ideia de pesquisa vai nascer ali daquela compilação que eu faço do referencial teórico. E lembrando também, isso aqui é um modelo, e como qualquer modelo, ele é reducionista, né? Ou seja, a realidade é sempre um pouco mais complexa, né? Mas aí é só para dar uma ideia de sequência que você pode ir trabalhando aí. Às vezes, é claro, ao longo da tua pesquisa, você está lá lendo e aí já está com ideia de onde coletar os dados, já falou da metodologia, sabe? As coisas às vezes estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Mas esse esquema que eu e o professor Donaldo colocamos lá no livro é uma ideia de diminuir assim, a carga cognitiva que tem numa pesquisa, né? De você, e agora tem que coletar dados, fazer isso, fazer aquilo. Então, não, vamos fazer passo a passo, né? Vamos pensar primeiro qual é o assunto, qual é a minha contribuição, vamos ler sobre esse assunto, vamos pensar como responder essa pergunta, né? Qual é o método que eu vou usar, dado esse método, como é que eu coleto, como é que eu analiso, fecho, pronto, acabou. Tá? Falando assim, parece simples, né? E divertido. Certo, tem uma pergunta aqui da Samara. Percebi que meu artigo está dentro de um estudo de caso. Tem algum modelo para ser seguido? O estudo de caso, o autor importante de estudo de caso é o Yin, é Y-I-N, né? É Robert Yin. Tem livros em português, tem tradução. E eu acho que é legal, Samara, dar uma olhada em outros estudos de caso dentro do teu curso, né? Como é que o pessoal levou o estudo de caso, como é que foi feita a análise, dá sempre uma olhada. Eu brinco na aula que tese boa é tese defendida, né? TCC bom é TCC defendido, dissertação boa é dissertação defendida. Então, se você quer um modelo bom, pega um que foi aprovado, entendeu? Pega ali do teu curso, é algo que teu curso está esperando, que está aceitando como modelo de estudo de caso, tá? Só para ter um norte, né? Sim, ajuda muito, ajuda muito. E a Elida aqui acho que está confirmando o livro do Humberto Eco. É isso aí, Elida, é isso mesmo. É ótimo. Certo, acho que a gente já pode encaminhar para a revisão de literatura, Mônica. O que seria essa revisão de literatura aí? Sim, a revisão de literatura que eu coloquei ali, que é a segunda parte, o que eu queria pontuar aqui com vocês é que pode ser uma revisão de literatura, pode ser que o aluno precise fazer uma revisão de literatura preliminar quando ele está buscando o tema e a pergunta, entendeu? Às vezes, ainda mais às vezes no doutorado, é comum isso. Para você achar qual a tua contribuição, você faz uma revisão de literatura inicial, às vezes sistemática, né? A gente tem métodos de revisão sistemática de literatura, tem o mapeamento sistemático de literatura, multivocal, a revisão multivocal, que você usa também a literatura cinza, que é a literatura de mercado. Então, você tem aí alguns métodos sistemáticos de literatura para você olhar o panorama e ver onde você pode dar contribuição. Essa seria a primeira fase, né, uma revisão de literatura preliminar. Agora, tem um momento em que você realmente tem que mergulhar, fazer uma revisão de literatura focada no assunto que você quer contribuir. Por quê? Porque depois que você fez o levantamento dos seus dados, tal, você tem que comparar os seus resultados com outras pessoas que também estudaram isso, né? É o que o pessoal chama de discussão de resultados. Então, para fazer essa discussão, é preciso que você tenha lido bastante autor naquele assunto ali que você escolheu, tá? Que você conheça bastante. O ideal é que você vá para a defesa sabendo mais do que a banca toda, né? Sobre daquele assunto. Você leu tanto ali e não é muito difícil, não. Porque imagina o professor, né? Tem vários assuntos, ele está, né, então, de cada assunto, é claro, o professor, dentro do seu tema, ele conhece, ele trabalha naquilo há anos. Mas, de repente, se você está pegando um pedacinho lá,
você tem que estar com tudo fresquinho na cabeça, né? Você pegou as referências mais recentes, você provavelmente vai ter argumentos aí para se defender, tá? Então, essa revisão de literatura, eu quis pontuar aqui com o Leandro, ela é importante que ela te apoia, né? No momento de defesa, principalmente. O Lídio tá escrevendo aí direitinho para gente o autor do livro, né, no estudo de caso. Estou Então cheio tá registrado aí. Pô, várias ajudas aqui hoje, né? Graças a Deus. Muito legal, obrigada. Agora tem uma pergunta, Mônica, muito importante, muito interessante. Estamos na outra ponta agora. A Gretchen Mara. Boa noite. Estou começando a orientar TCC. Qual conselho vocês me dariam para ter sucesso nessa empreitada? Muito legal. Assim, eu acho que é se colocar no lugar, né? Ouvir. Uma coisa que eu faço desde sempre toda semana eu aprendi isso com o meu professor meu orientador, né, professor Donaldo. A gente fazia reuniões de 15 em 15 dias, né? Eu agora estou fazendo toda semana com meus alunos, eu quero olhar nos olhos, eu quero saber o que fez. Por quê? Porque a pesquisa é um processo, né? Então, é essa coisa dos pequenos passos, né? Devagar se vai ao longe. Se você ficar muito tempo longe desse aluno, né? Ele não sabe. Por isso existe o orientador, né? Orientar também não é mandar, a gente orienta. Às vezes o aluno segue, às vezes não. Quando não segue, vai ficar rodando, rodando, até que uma hora vai ter que seguir, né? Mas a gente fala o que a experiência da gente indica. Mas pode ser que o aluno não siga. Às vezes o aluno vem com uma ideia bem legal também, diferente. Então, o que eu te aconselho, assim, como mais importante é ouvir, né? Ouvir o que está agoniando. Às vezes, assim, a gente, se for orientação, assim, graduação, o pessoal está, às vezes, com 16, 17 anos se formando, ainda não sabe nem direito o que vai, né, fazer. Então, você ouve para além da técnica, né? Entender o que está motivando aquela pessoa a fazer aquela pesquisa. Eu acho que é ouvir, e é ouvir sempre, né? Buscar quando o aluno some, né? Depois vai perder o prazo, e aí vai ser ruim para o programa, vai ser ruim para o curso. Então, vai atrás do aluno, né? Eu já orientei muitos alunos, né? Como vocês viram ali. Eu acho que eu perdi ao longo desses, são quase 20 anos orientando, eu lembro de 2 que eu perdi. Mas eu enchi o saco deles, né? Mas, assim, realmente a vida, às vezes, né, o aluno tem problema e não consegue realmente dar conta, e aí tudo bem. Mas eu acho que é ouvir, tá? Acho que é isso. Porque são várias variáveis, né, Mônica? Tem a família, né? Eu costumo falar que você tem que ter uma rede de apoio, né? Você que está independente do nível que você está estudando, você tem que ter uma rede de apoio, alguém por trás, ou várias pessoas por trás, para te dar uma estrutura legal para você concluir esse curso. Mas, sim, infelizmente, tem pessoas que não têm essa estrutura, e são sozinhas, e aí fica mais difícil. O que eu costumo dizer assim, faz o melhor que você pode dentro do contexto que você está, entendeu? Então, não é o melhor que você pode, teoricamente, na vida, você em condições, né, CNTP, lá nas melhores condições, não é isso. É o melhor que você pode no contexto que você está vivendo naquele momento, né? Então, eu tento trazer o aluno para isso, né? Vamos ver o que é possível dentro desse contexto. E deixa a banca julgar se isso deu ou não deu, né? Então, aí a importância também de ir devagarinho e que imprevistos acontecem na vida de todo mundo. Várias vezes é acalmar e lembrar o aluno também que tese boa é tese defendida, que às vezes o aluno é muito perfeccionista. E aí ele sozinho está se exigindo muito mais do que 10 bancas, sabe? Então,
trazer um trabalho que funciona bastante também, é você fazer uma análise, pedir o aluno, né, para fazer uma análise crítica de outros trabalhos do mesmo nível que o dele. Então, se o aluno está fazendo um doutorado, você pede crítica de outras teses de doutorado, que aí ele vê que toda tese, né, toda dissertação, todo TCC tem problema, né? Não existe nada zero problema. Eu já passei como exercício, né? Alunos meus já fizeram assim. É mesmo, Mônica? Uma Eu me senti uma cobaia agora, Não, assim, eu passei como exercício a crítica da minha tese, né? Eu falei, olha lá a minha tese de doutorado, tem problemas, né? Se eu fosse fazer hoje, a tese de doutorado é uma das primeiras pesquisas sérias que você faz, né? Então, é óbvio que é a primeira. Einstein não fez a teoria da relatividade quando ele era aluno, né? Ele fez depois. Então, assim, não vai querer também fazer algo perfeito, né? Acho que tem que... Eu acho que o orientador tem isso, sabe? De tentar trazer o que é viável, né? Eu tive 2 orientadores de mestrado, Cláudia Werner e Donaldo Dias, assim, que me ajudaram muito nesse processo, né, de dar uma contribuição dentro das condições que eu estava no momento de vida, né? Filho, né, trabalho, coisas assim, que é normal, faz parte. Agora, você é o maior interessado na finalização desse projeto. É claro que se você não finalizar o programa, o curso, vai ficar um pouco prejudicado, mas o maior prejudicado é você. Então, procura isso, né? Procura dar alguma contribuição. Eu costumo falar também da humildade científica, né? Você não vai mudar o mundo, mas você pode dar alguma contribuição, tá? Perfeito. A Hélida traz uma pergunta também relevante, né? As referências biográficas devem ser recentes de quanto tempo? 2020, 2019, 2017? Ou dos últimos 5 ou 10 anos? Vai depender, Hélida, porque depende da área, né? Tem área que é a área mais antiga, mas sei lá, se eu estou falando de própria metodologia, né? A gente cita livros bem antigos, né? Quando está falando de método, tem métodos bem antigos. Agora, quando eu estou falando, por exemplo, de informática, não vou conseguir pegar uma coisa muito antiga, já não vai fazer muito sentido, tá? Então, vai depender da tua área. Não tenho como te dar uma resposta fechada disso aí. A professora Gretchen está agradecendo aí a sua orientação. Acho dificílimo, né, essa tarefa de orientar alguém. E quando casa também, assim, como você produz, com quem está te orientando, acho que é bem legal. Né? Porque tem aquele orientador que deixa à vontade. Né? Mas tem gente que não produz assim. Tem gente que precisa de prazo, precisa de alguém, né, em cima, cobrando e tal. Então, assim, também ter esse feeling do orientador, acho que é legal também. Você falou aí dessa dificuldade de orientar, mas eu queria falar que assim, é um privilégio, né? Você trabalhar e o teu trabalho ser algo que é o crescimento das pessoas, sabe? É a tua ferramenta, né? É a tua produção de trabalho. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de poder ter acompanhado, né, o crescimento e ter ajudado de alguma forma nesse caminho e ver as pessoas indo, né? Isso é muito, muito legal. Show. Professora Mônica, não sei se a senhora falou tudo sobre as etapas da pesquisa hipotética dedutiva ou quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso. O que eu queria falar tá vendo? Eu colei. Quem foi que falou que tem medo de ler lá? Estou colando aqui, estou colando. Eu queria falar eu falei das etapas, falei de todas, né? E no final você tem as conclusões, e aí você abre novas perguntas e o ciclo se renova. Mas eu queria falar, hoje em dia, de uma questão, né, que eu estava conversando essa semana, que é a comunicação dos resultados, tá?
você geralmente comunica esses resultados para a área acadêmica, através de journals, através de artigos em revistas, né? Através de eventos, congressos, seminários e tal, você vai lá e comunica os seus achados. Mas a gente tem aí ferramentas, né? O YouTube e outras ferramentas, o Instagram, tal, que você pode comunicar os teus achados para que eles fiquem mais popularizados, né? A gente tem visto aí algumas iniciativas de pesquisadores que estão falando no YouTube e tal. Eu acho que esse é um caminho muito legal, tá? Eu acho que isso tem que ser aproveitado. Então, o que eu queria instigar em vocês é que vocês pensem há uma dificuldade de produção, né? Há essa chatice do formato fechado e tal, né? Mas é uma grande oportunidade de dar uma pequena contribuição, né? E de ajudar ali. Então, o que eu queria é que vocês tentassem, além de academicamente deixar público, né, o que vocês fizeram, tentar transformar isso para uma linguagem acessível a pessoas de outras áreas, a pessoas, né, no geral, para que o conhecimento, o Brasil precisa disso, né? Então, eu acho que seria bom que a gente popularizasse a ciência, né? Então, era esse o convite que eu queria fazer, para além do ciclo hipotético dedutivo, você também publicar mesmo, né? No sentido amplo da palavra. Tá? Sensacional. E eu queria perguntar se tem mais alguma pergunta, que já está encaminhando já para o nosso final. Já queria passar a bola, então, à professora Mônica para fazer as considerações finais. Eu vou exibir aquele nosso último slide aqui. A gente tem o livro aí, né? Como consideração final, o que eu quero é agradecer, né? Agradecer o Leandro aí pelo convite, agradecer a todas as perguntas, a todos vocês que estão me assistindo, ex-alunos, saudade. E é isso. Tá? Um prazer, Leandro. Muito obrigada. Nós também agradecemos demais aí, professora. O meu livro ainda não chegou, já encomendei. Vou me debruçar sobre ele. Tenho certeza que ele é vital também, assim como foi a palestra, foi essa nossa conversa aqui. Eu tenho certeza que colabora demais aí para o desenvolvimento, né, da pesquisa, da ciência. Acho vital a gente conversar sobre isso e abrir espaços, né, sobre isso. A gente precisa conversar sobre desmistificar, né, esse processo aí da escrita. Né? Tem tantas pessoas aí que têm trauma, que simplesmente não conseguem escrever, não sabem por onde começar. E ter a oportunidade de a gente conversar sobre isso, acho que é fundamental, porque aí cada um vai colocando seu relato, vai mostrando o seu ponto, né, de trava, de trauma, e aí a gente vai conseguindo colaborar com essas pessoas. É verdade. Eu aproveitar que a Jaqueline falou aí, te parabenizar por essa iniciativa excelente, viu? Eu vi outras lives tuas aqui, muito legal. Parabéns, viu? A gente está caminhando. Aqui, vários carinhos aqui. Tainá, muito bom, esclarecedora conversa. Beijo para a Milena, que apareceu ali. A Milena também. O André também, eu vi o André Geventer, também apareceu, meu ex-aluno de mestrado, também um prazer. A Márcia está agradecendo também, excelente explanação, enriquecedora, esclarecedora, gratidão. Obrigada, Márcia. A Ana Tessa aí, mais uma vez aparecendo. Obrigada. O prazer foi todo nosso, Nagler, com tantas informações valiosas. Agora é compilar isso tudo, né? Pode assistir de novo, quantas vezes você quiser. Pode assistir também a palestra que está na descrição da live. Inclusive, pessoal, a professora Mônica está
fazendo o lançamento do site dela, também está na descrição dessa live aqui. Vamos passar por lá. Coloquei tudo lá, agreguei lá os sites que tem Lattes, tem vários links, acho que ficou bem legal. Obrigada aí pelos elogios. Olha, Márcia de Brasília, legal. A Multipaper, Márcia do Multipaper, legal. A Ana Tessa, impressionante como cada vez que eu ouço a senhora falando sobre isso, eu vejo que passou batida alguma informação. Foi minha aluna do mestrado, um prazer, Ana Tessa. A Giovana está falando onde está a palestra, está aqui na descrição da live. Assim que encerrar, você pode acessar lá. Mas eu também tive o cuidado de colocar o link, né, do canal da professora Mônica. Tem vários conteúdos lá muito interessantes. Tem as pesquisas que a gente está desenvolvendo, né? Eu trabalho na área de adoção de tecnologia, então tem algumas pesquisas nessa área. Obrigada, Ruth. A Jaqueline também, obrigada pelo carinho, professora. É um imenso prazer tê-la em nosso cotidiano. Obrigada, Jaqueline. A Valéria aí, adoramos a aula. Matheus aí, excelente. Valeu, Matheus. Olha, esse sentimento da Maria Alice, eu acho que é o sentimento que nós queremos e nós buscamos aí colaborar, né, com as pessoas. Acho que isso é fundamental. É dizer que todo mundo passa por isso, né? Eu também, inclusive, passei por isso, a professora Mônica passou por isso. Sim. E obrigada. Um relato aqui da minha introdução na dissertação, que eu estava tudo pronto, já tinha mandado para a orientadora e tal. Aí, professora, mais alguma coisa lá? Vamos olhar de novo a introdução. Porque depois que você termina, né, você começa com uma introdução lá atrás. E aí você começa a falar e tal, viajar, começa a passar pelos capítulos e tal. Quando você conclui, talvez a introdução não tenha mais a ver com o que você está falando. Isso é muito comum. É um processo natural você ter que reescrever a introdução, né? O título, às vezes, ele não tem nada a ver. O título começa um título e você vai fazendo outras coisas, tem que rever. Olha, a Vilma aí. Se vocês puderem dar uma olhada no... deixa eu ver. Obrigada, Vilma. Se vocês puderem dar uma olhada no filme O Nome da Rosa, e tem uma cena, o Sean Connery, né? Ele entra numa biblioteca e aí ele é o mestre, né? Ele está animadíssimo. E o discípulo desesperado com aquela biblioteca, um labirinto, né? E às vezes é assim que o aluno se perde, o aluno se sente, né? Ele se sente perdido naquele labirinto, né? E, por outro lado, o orientador animadíssimo, oba, achamos um labirinto. Vai ter que sair daqui, que legal. Então, eu sugiro o filme O Nome da Rosa, que tem mostra também essa relação, né, do orientador com o orientando. A professora Gretchen está falando que ela é lá do Pará. Legal, que legal. Assistindo aqui, acompanhando a nossa live. O Carlos Albert, parabéns. Obrigada, muito bom, obrigado. A Rosângela, parabéns, falas esclarecedoras. Obrigada. E fechamos. Então, tá bom, todo mundo respondido. Queremos te agradecer demais aí a sua participação. Eu agradeço em nome da FEUC pela sua prestabilidade, pela sua gentileza de sempre, pelas palavras aí que você endereçou também aos nossos alunos e a todos que estão nos assistindo também. A internet tem esse poder, né, de nos aproximar, de fazer com que sistemas que, às vezes, um ou dois, né, que estão próximos de nós, têm algum certo receio. É um problema, na verdade, de muitos estudantes pelo Brasil inteiro e a gente precisa, sim, criar espaços aí para poder discutir sobre isso. Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Gente, obrigado. Vou encerrar aqui a nossa live. Valeu, Guilherme. São vários carinhos aqui. A gente vai ficar a noite toda aqui
Deixa eu falar o rapaz perguntou ali se o título tem que ter 2 pontos. Sim, vamos lá. Você tem um título e, às vezes, você tem um subtítulo. Aí, quando tem um subtítulo, você bota 2 pontos e o subtítulo. O título é o assunto lá importante. O subtítulo, às vezes, é o método que você usou, né? Um experimento em tal. Tá? É isso. A Ana Tércia falou várias metáforas nas cenas do filme, né? Eu usei na aula mais partes. Show. Gente, obrigado por tudo. Você que nos assistiu também, pode assistir várias vezes, pode maratonar o canal da professora Mônica. Inclusive, quem quiser adquirir o livro dela, ela não falou, mas o link também coloquei aqui na descrição da live. Obrigada, Leandro. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.